Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o 18º domingo do tempo comum. Estamos no ano B, nosso 39º encontro. Jesus é o pão da vida. A saída do Êxodo é um grande desafio. É um processo de liberdade. Uma caminhada que nos liberta da escravidão, nos faz caminhar para a liberdade. É uma liberdade há uma liberdade para. Deixar as amarras da escravidão, deixar as falsas seguranças. O povo de Israel teve de aprender a duras provas que abandonar o que escraviza não é fácil. É um desafio cotidiano. O passado é segurança. O apego do que já se viveu não muda. O que se abre à frente no caminho da liberdade é incerto, das seguranças, das inseguranças. Mas não devemos ter medo, devemos confiar. É Deus que caminha conosco. Assim, em Jesus Cristo, somos chamados a abandonar as nossas falsas seguranças, a abandonar a morte, cuja realidade amarra o ser humano numa grande frustração, numa derrota e submissão. É caminhar para a liberdade. Continuamos neste mundo o nosso êxodo com Jesus, segundo a leitura. Nesta caminhada não nos faltará a Eucaristia, o pão do céu, que nos sustenta neste percurso da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Voltar ao passado, ao Egito e escravidão é a morte. O passado não muda, fica lá preso, nas suas mazelas e as alegrias do passado. Mas o futuro se abre a ser construído no hoje. E é no hoje das nossas escolhas que somos chamados a nos posicionar e assumir a vida para a liberdade em Cristo, para atingirmos também a eternidade. Quem não tem perspectiva de futuro fica procurando seguranças no passado. Grande tentação. Somos seres neste mundo históricos. Devemos construir a história, mas sempre na perspectiva do futuro em Deus. A antífona de entrada é tirada do Salmo 69, 70, dos versículos 2 e 6. Este salmo é um pedido de auxílio divino e é do período do pós-exílio da Babilônia. A súplica é dirigida a Deus. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. O pedido de socorro dirigido a Deus expressa a confiança do salmista. O socorro urgente coloca, então, a certeza daquele que tem fé de que Deus não decepciona seus fiéis. Que Javé Deus não demore com seu auxílio diante da situação vivida pelo salmista. Sois meu Deus, libertador, meu auxílio. Não tardeis em socorrer-me, ó Senhor, diz o salmista. A confissão de fé do salmista reconhece nos atributos de Deus a sua ação em favor do seu povo fiel.
Deus é libertador e auxiliador. Diante deste Deus que escuta o clamor, que venha logo então acudir ao seu fiel, que ele não tarde mais. Aqui nós vemos a urgência, né, de que Javé Deus escute o salmista. A igreja de oração se reúne para suplicar o auxílio divino que nos vem dado por meio de seu Filho amado, que para nós é o pão da vida. A primeira leitura é tirada do livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 2 até 4, versículo 12 até 15. O povo de Israel, em sua caminhada para a liberdade, o objetivo é atingir a terra prometida, murmura contra Moisés e Arão no deserto. Diziam eles que era preferido morrer pela mão de Deus no Egito, tendo alimento, mesmo sendo escravos, do que passar fome no deserto. É preferível a escravidão com comida do que a liberdade sem segurança. A segurança estava para eles na comida. Melhor era o pão da escravidão. O povo de Israel, que venceu o faraó e a escravidão no Egito, saiu para construir um novo projeto de liberdade. E agora desanimam diante dos sacrifícios da passagem para a terra prometida, a nova sociedade. No Egito, a vida era dura, mas tinha alimentos. Agora Israel se encontra numa realidade em que se deve deixar para trás as antigas estruturas e construir novas. Mas enfrenta o problema da fome, da saudade do antigo, embora não fosse bom, mas pelo menos tinham certas seguranças. A falta de alimento era verdadeira. A exigência de comida era justa. O projeto do Êxodo, aqui vem acusado de ser um projeto de morte, não um projeto de libertação. Trouxestes a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome? O argumento usado é falso. Estávamos junto à panela de carne e comíamos pão com fartura. No Egito, os camponeses e escravos comiam carnes em pouquíssimas ocasiões, como, por exemplo, festas. Ao mesmo tempo, eles recordavam do pão do Egito. Esqueciam os duros trabalhos que provocavam gemidos. O povo manifesta má vontade para com o projeto divino de salvação. Javé intervém. Ele não dá atenção à má vontade do povo ao murmurar, acusando Moisés de ter levado o povo eleito para o deserto. Deus toma a iniciativa, visto que ele é responsável de ter feito seu povo sair do Egito para o deserto, fazendo de seu povo caminhar, saindo do Egito à terra prometida. Javé defende Moisés e Arão. Eles são instrumentos de Deus. Israel, seu povo eleito. Javé envia carne e pão e satisfaz a fome do povo. O maná era dom de Javé, para satisfazer a necessidade, a fome do povo. As codornizes enviadas serão reconhecidas como maldição. O relato supõe que o povo se alimentou durante todo o tempo que viveu no deserto. Nas origens dessa tradição, existe um conhecimento autêntico do deserto do Sinai. Existe no Sinai um inseto que se alimenta da selva do arbusto do tamarisco. O inseto segrega uma substância composta de açúcar, que no ar seco e frio da manhã se coagula como que em folhas comestíveis. Com o calor do sol,
derrete e desaparece. Ela pode servir de alimentação para um grupo, não muito grande em caso de emergência. Assim, esta fina camada, maná, é o alimento dado por Javé. O maná pré-anuncia a Eucaristia, Jesus, o pão da vida. O salmo responsorial é o Salmo 77, 78. Este salmo canta a história da salvação de Israel e é do período do pré-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 24. O Senhor deu a comer o pão do céu, isto é, o trigo do céu. Trigo pela sua forma granulada e celeste pelo modo que aparece. Na caminhada do deserto, se tornou o alimento do povo de Israel em sua marcha para a terra prometida. O maná foi reconhecido como dom de Deus a seu povo faminto. A igreja reconhece nesse maná, pão do céu, Jesus na Eucaristia. A primeira estrofe é tirada dos versículos 3 e 4. A história da tradição da narrativa do Êxodo, que os pais narraram para gerações futuras, o que Deus realizou em favor do seu povo eleito Israel, quando libertou esse povo do Egito. O que Deus realizou em favor de seu povo é narrado, cantado, revelando a grandiosidade de Deus, que não abandonou seu povo ao tirá-lo do Egito. A segunda estrofe é tirada dos versículos 23 e 24. O maná é dom de Deus. Todo seu povo faminto no deserto come do maná. Foi dom de Deus que veio em socorro, a fim de saciar a fome de Israel, visto que ele é o Deus que liberta e providencia o sustento daqueles que Deus mesmo, o Senhor mesmo, escolheu. A terceira estrofe é tirada do versículo 24 e do versículo 54. O maná vem chamado de pão dos anjos, potências que constituem a corte divina. O maná é dádiva divina, dada em abundância em favor do povo de Israel. É com este alimento, sustentado por ele, que Israel chegou à terra prometida, para o monte de Jerusalém, onde se construirá o templo de Javé. O Senhor, por meio do pão da Eucaristia, o pão que vem do céu, nos conduz a Jerusalém celeste, ao monte onde Deus e o Cordeiro são um templo e a luz que ilumina a todos que caminham para da passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do tempo para a eternidade. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, depois versículo 20 a 24. Devemos ver o esquema, no texto, o esquema do Êxodo, da escravidão para a liberdade. É também o esquema da redenção, da morte para a vida, vemos nesta leitura. A partir da morte de Cristo na cruz, a vida da humanidade foi transformada. Ao vencer o pecado, Cristo venceu a morte e na sua ressurreição nos deu a vida. Isso implica o nosso compromisso de vida e moral com Cristo no batismo. Somos libertados por Cristo, batizados em sua morte. Não devemos mais viver como os pagãos vivem. Os cristãos saíram da escravidão do pecado, que subjuga o ser humano, para participar da vida nova em Cristo, nosso destino definitivo. Os pagãos se apegam à sua sabedoria, à sua filosofia, e a inteligência deles conduz ao nada, à morte. Nós aprendemos de Cristo, ouvimos e fomos ensinados com Jesus dessa verdade. Ele também é a nossa verdade. Deixemos o passado, escravidão, Egito, morte. Renunciando à existência passada,
abandonada pelo batismo. Devemos deixar o velho homem, despir do velho homem, que representa o Egito, a escravidão, que é passageiro, o homem é passageiro e efêmero, que se corrompe sob o efeito dos laços que escravizam, as paixões enganadoras, os vícios. Devemos caminhar no deserto para renovar nosso espírito e mentalidade. Objetos ou realidades abertas ao destino final. Devemos, pelo batismo, revestir-nos do homem novo, este homem criado à imagem de Deus, resgatado por Jesus Cristo na cruz. É em Deus que encontramos a verdadeira justiça, porque Jesus é que nos justifica por pura graça no mistério da redenção. E santidade, porque pelo mistério de Cristo pertencemos a Deus, somos dele. Viver esta graça, já presente em Cristo, e nos conformar e viver de acordo com esta graça, que fomos salvos, nos faz vencer as tentações do deserto da vida e só descansar quando atingirmos nossa libertação final na terra prometida, isto é, o reino de Deus. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 6, versículo 24 a 35. O Evangelho quer destacar que em nossa busca devemos buscar não o pão que se perde, o pão material, embora esse pão seja necessário para a sobrevivência do ser humano, mas pelo pão que permanece até a vida eterna, que é Jesus, o Filho, o pão que o Filho nos dá. No Evangelho, a multidão que queria fazer Jesus ser aclamado rei, nós vimos no Evangelho do domingo passado, Jesus havia saído ao monte, ao lugar deserto, para não ser manipulado pelo povo. Agora esse povo inicia a procurá-lo, o encontra em Cafarnaum. Jesus declara que a multidão o procurara, não porque eles viram a multiplicação dos pães, os sinais, mas porque se alimentaram do pão, que eles não precisavam trabalhar. Então Jesus faz um discurso. Primeiro, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde. O verbo esforçar em grego é ergatsomai. Este verbo dá em português a palavra ergo. Daí a palavra ergométrico, gastar energia, se esforçar. O teste ergométrico mede o esforço. É uma atitude que se deve tomar. Se deve gastar energia, esforçar pelo alimento que permanece até a vida eterna. E não gastar, esforçar pelo alimento que se perde. Vida eterna. Vida é um substantivo. Deus é o autor da vida. Eterno é o adjetivo. Mas aqui o eterno vem substantivado. Significa o tipo de vida que se tem e que é só o Filho do homem, Jesus, pode dar. O verbo está no plural. O verbo está no futuro, dará. Se refere à entrega de Jesus na cruz. Na hora de Jesus, que é a hora da redenção. Jesus, o pão do céu, é aquele que o Pai marcou com selo. O selo é a garantia, onde o Pai eterno nos garante a realidade, a vida, por meio do seu Filho. Jesus vai apresentar a obra de Deus. É uma adesão à fé no Filho do homem, o pão da vida que o Pai enviou. O Pai é princípio da missão do Filho. O povo refere ao maná no deserto como garantia da verdade que Deus deu a seu povo. Maná, que vinha chamado pão do céu, ou pão dos anjos, revela que Deus é o autor do verdadeiro pão, do maná, não Moisés, mas é um dom de Deus.
Agora Jesus irá se referir a si mesmo. O Pai dará o verdadeiro pão do céu. Esse pão do céu é Jesus. O pão de Deus é aquele, isto é, se refere a Jesus, o Filho, que desce do céu, isto é, sua origem divina. Este pão do céu dá vida ao mundo. O pão do céu é aquele que nasce em Belém, a casa do pão, Betlehem. O povo então faz uma súplica. Dá-nos sempre desse pão. Se eles querem este pão, devem saber que Jesus é o pão da vida. O ser humano é livre para ir ou não a Jesus. E Jesus acrescenta: quem vem a mim, quem quiser vir, não terá mais fome, sabendo que Jesus é o pão da vida. Quem crê em mim nunca mais terá sede, fazendo referência ao seu sangue. Mas essa expressão nós já havíamos encontrado com a samaritana, que encontrou em Jesus a fonte de água viva, fonte que jorra para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 13 a 15. Mas, no discurso, Jesus irá se referir a seu sangue, verdadeira bebida. Assim, Jesus quer revelar-se como dom de Deus, colocando no meio dos homens para aquele que quiser acreditar. Enquanto o povo viu só o pão material, Jesus chama a atenção para o pão, o alimento espiritual, pão que não perece. Reconhecer Jesus como sinal só acontece através da fé. A antífona de comunhão é tirada do livro da Sabedoria, capítulo 16, versículo 20. Vós nos destes, Senhor, o pão do céu, que contém toda delícia e suave odor, isto é, suave perfume. Jesus na Eucaristia, dom de Deus, revela que o Pai nos deu seu Filho, o pão do céu. Comungamos o Senhor que anunciou o Evangelho, que morreu na cruz e ressuscitou, que subiu aos céus. E este é o mesmo que está presente e vivo na Eucaristia que comungamos. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Passe bem a todos.